Muito bem, pessoal, esse aqui é mais um vídeo falando como foi a minha graduação. Ele vai ser dedicado à minha experiência com monitoria e iniciação científica durante a minha graduação, que me ajudou muito a me manter na universidade, a não ter a necessidade, por exemplo, de trabalhar em um emprego integral, por exemplo. É óbvio que na época as bolsas tinham um poder de compra muito maior do que o que se tem hoje, porém, ainda hoje ajudam bastante a cobrir parte dos gastos. No meu primeiro ano de faculdade eu não fiz atividade acadêmica nenhuma. O primeiro semestre é bem complicado a gente conseguir, no segundo semestre eu não consegui, então eu fiquei o primeiro ano sem nenhum financiamento, vamos dizer assim, da própria universidade. Eu não tinha nenhum tipo de bolsa. Por sorte, a pensão que minha mãe recebia do meu pai dava para pagar os custos básicos da graduação, que era transporte e almoço. A UF, até hoje, ela tem um bandejão, um restaurante universitário, que custa 70 centavos. 70 centavos sempre foi barato. E na época era isso que possibilitava com que eu almoçasse, que eu comesse na universidade. A passagem era relativamente barata. Eu costumo falar que os meus gastos eram em torno de R$ 5,00 por dia. Eu pagava R$ 1,50 na passagem de ida para a universidade, R$ 1,50 de volta, então gastava apenas R$ 3,00 com a passagem, gastava R$ 1,00 com a alimentação, ou comia no bandejão pagando 70 centavos, ou comia no restaurante popular pagando R$ 1,00, e sobrava ainda R$ 1,00, onde 50 centavos normalmente eu comprava um saco de pipoca, que era o lanche da volta, e sobrava 50 centavos, que acumulando na semana, lá na sexta-feira, por exemplo, eu poderia comprar um sorvete ou algo parecido. O dinheiro era bem contado mesmo, eu não tinha nenhuma regalia, não dava para comer nos restaurantes que não fossem os restaurantes populares, pagar comida aquilo, por exemplo, não dava. Se eu comesse num restaurante desse, por exemplo, ia faltar dinheiro para passagem ou faltar dinheiro em algum momento, então era tudo bem encaixado, não tinha regalia nenhuma e o dinheiro era bem contado. Então assim foi o meu primeiro ano na universidade. No meu segundo ano eu tive que procurar alguma fonte de renda, até porque a pensão da minha mãe estava cada vez mais entrando em desvalorização. Ela era doente, então já tinha os custos próprios com ela. Enfim, eu não poderia ficar dependendo apenas da minha mãe, então eu deveria conseguir alguma fonte de renda. Como o curso era integral, trabalhar fora, trabalhar um período integral ou mesmo parcial, iria me prejudicar muito. Eu iria ficar, por exemplo, tendo que trancar algumas disciplinas e, portanto, eu iria acabar me formando muito tempo depois. Então, eu queria, de alguma forma, conseguir alguma bolsa na universidade. Lá na UF tem um centro de divulgação de ciência chamado Casa da Descoberta. É um museu de ciências, um museu relativamente pequeno, mas é um ambiente bem legal que recebe visitas de alunos de escola pública e privadas. Temos vários experimentos de química e de física e fazemos uma espécie de visita acompanhada. Quando eu visitei a Casa da Descoberta a primeira vez, eu falei, é ali que eu quero trabalhar. Então eu prestei o concurso para a Casa da Descoberta, que na verdade era uma entrevista, e o interessante é que eu passei em terceiro lugar nessa entrevista, onde todos os outros concorrentes já eram pessoas mais velhas do que eu na universidade. E basicamente o que fez eu ter essa boa colocação foram as minhas notas nos cursos de Química, porque eu não tinha nenhum outro tipo de experiência. As duas meninas que passaram em primeiro e segundo lugar já eram monitoras da Casa da Descoberta, então foi bem razoável a minha colocação. Como na época tinham apenas 2 bolsas, eu ficaria sem bolsa nesse caso. Porém, a menina que passou em primeiro lugar conseguiu uma outra bolsa no valor maior. Então, a que passou em segundo subiu uma posição acima e eu acabei ficando em segundo lugar. Ganhei então a minha primeira bolsa, o meu primeiro salário com o meu esforço como monitor da Casa de Descoberta. A bolsa na época era R$ 180, era mais ou menos metade de um salário mínimo e ajudava pra caramba. Então eu fiquei 10 meses na Casa de Descoberta, no período da bolsa era de 10 meses, porém passando esse período eu achei que já tinha dado. Se eu ficasse mais um ano lá, ou mais 10 meses lá, não seria muito proveitoso para o meu aprendizado. Então eu comecei o terceiro ano da graduação querendo ser monitor de laboratório, eu queria ser monitor de química analítica. Na UF, na época, nós não tínhamos monitoria teórica, então nós não tínhamos um monitor que iria tirar dúvidas dos alunos. Eu gostaria muito de ser esse tipo de monitor. O monitor, no caso, era um ajudante de laboratório. Então, eu tinha estudado bastante química analítica, sabia todas as reações características de cabeça,
mas acabou que eu não fui fazer a prova, porque eu vi um cartaz de uma professora nova na universidade convidando os alunos para fazer a iniciação científica com ela. Então eu acabei me apresentando a ela, ela gostou do meu currículo relativo naquele momento, as minhas notas, o meu CR, e me convidou para fazer a iniciação científica. Na época eu queria ser monitor de laboratório porque eu queria aprender a preparar solução, ter habilidade no laboratório. Ela falou que se eu fizesse iniciação científica eu iria aprender isso, e seria muito mais vantajoso para mim. Era para trabalhar na área de magnetismo molecular. Basicamente era síntese de complexos de metais de transição, porém complexos que apresentassem propriedades magnéticas. Uma área incrivelmente interessante, porém bem desafiadora, porque a síntese tem que dar certo, e além da síntese dar certo, era necessário a obtenção de cristais, porque eu só conseguiria fazer a interpretação correta das propriedades magnéticas através da estrutura cristalina. E esse foi o meu maior desafio nesse período de iniciação científica. A síntese eu fazia sem problema nenhum, gostava bastante da dinâmica do laboratório, e como a professora em questão ela era nova na universidade, o laboratório tinha pouca gente, então era eu e mais 2 colegas de iniciação científica, basicamente. Eu tinha um espaço bem amplo para trabalhar, tinha bastante reagente, era um ambiente bem legal para o aprendizado. Só que eu não conseguia cristalizar por nada, eu não conseguia formar nenhum cristal. E isso estava travancando o meu trabalho. Então, ao longo do primeiro ano, eu consegui alguns resultados parciais, porém não foram resultados tão satisfatórios assim, porque eu não conseguia estrutura cristalina e a partir daí eu não conseguia interpretação magnética. Porém, foi uma experiência bem legal. A bolsa na época pagava R$300 e eu cheguei a receber durante 2 meses R$300 de bolsa, que era o valor do salário mínimo da época. Logo depois o salário mínimo aumentou, a bolsa perdeu um pouco o valor, porém me ajudou muito ao longo do meu 3º ano da graduação. Eu fiquei então 1 ano de iniciação científica, minha bolsa foi renovada e eu decidi ficar o 4º ano ainda com essa professora. Só que agora, já no 4º ano, eu já estava bem desanimado, eu não conseguia ter resultados tão satisfatórios assim, não conseguia cristalizar nada. Chegou um ponto da minha orientadora falar, olha, você vai ter que sintetizar isso daqui, não tem como você errar essa síntese, e se você não conseguir, basicamente, tchau. Ela quase que me deu um ultimato. Se eu não conseguisse sintetizar aquela substância, sairia do laboratório, porque não estava dando certo e ela poderia dar oportunidade, então, para um outro aluno. Eu acabei conseguindo realizar essa síntese. E comparado com o resultado da aluna de doutorado na época, que fazia essa síntese, ela tinha um rendimento, por exemplo, da ordem de 20%, eu consegui aumentar o rendimento para 80%. Era a síntese de um ligante específico, eu já até comentei sobre ele em algum vídeo aqui. O resultado disso é que quando o artigo foi redigido, eu tive o meu nome nele, porque eu melhorei a síntese do ligante e, consequentemente, a síntese do complexo. Foi o meu primeiro artigo científico publicado no Journal Brazilian Chemical Society. Foi uma experiência bem legal, porém eu estava vendo que não era aquilo exatamente que eu queria. Então, ela começou a colaborar com outro professor que trabalhava com modelagem molecular. E eu pedi para trabalhar com modelagem, eu queria saber como que funcionava. Então eu fiquei trabalhando mais ou menos 1 ano e meio no laboratório de síntese, os outros 6 meses eu fui então para um laboratório de modelagem molecular. Eu simplesmente me apaixonei. Eu gostei demais da modelagem, eu gostei da interpretação quântica, eu gostava da mecânica, eu sempre gostei de produzir também figuras didáticas de orbitais, eu acho que vocês conseguem perceber isso nos meus vídeos. Eu me encontrei na modelagem molecular. Então basicamente meu último ano na universidade foi fazendo então essa colaboração entre a parte de modelagem molecular e a parte experimental. Eu fazia análise das propriedades magnéticas, via se era possível ou não, dava algumas dicas dos meus colegas, dizendo, olha, essa síntese, de acordo aqui com os cálculos, pode ser que dê certo dessa forma, pode ser que não dê certo. Você pode gerar um composto com um acoplamento mais adequado ou menos adequado. Foi um trabalho muito legal. E tem um certo preconceito por trás disso. Eu sempre ouvi falar que o químico que trabalha com modelagem molecular, com a química computacional, ele não é químico.
Eu discordo disso. Na verdade, o nosso entendimento a respeito da química é bem amplo. A gente consegue falar basicamente sobre qualquer área da química, consegue entender o funcionamento das coisas, simplesmente a gente não vai para o laboratório, a gente não sintetiza. E no meu caso, eu não conseguia sintetizar cristais. A síntese até que ia, porém, os cristais eu não conseguia formar. A minha mão nunca foi boa para produzir cristais. Então, basicamente, foi esse o meu estágio de iniciação científica. Eu concluí esse período com um artigo científico publicado. Eu consegui uma excelente colocação no mestrado por conta disso, vou falar disso mais à frente. E graças a essa minha experiência na iniciação científica, uma boa iniciação científica, eu consegui, por exemplo, fazer o meu mestrado em 1 ano e meio. Eu não precisei ficar 2 anos no mestrado. Eu tive colegas, por exemplo, que graças à sua boa experiência na iniciação científica, foram aprovados direto para o doutorado. Foi um período onde eu aprendi como que funcionava a ciência moderna. A importância de fazer leituras de artigos científicos, de fazer uma boa apresentação, de fazer apresentações do seu trabalho em congressos, de ver palestras em congressos, a importância de reunião de grupo. Enfim, eu aprendi muita coisa no meu período de iniciação científica que serviu muito para o período de mestrado e doutorado e, de certo modo, serve até hoje. Eu aplico muito do que eu aprendi nessa época, por exemplo, na produção dos vídeos, na forma como eu penso na elaboração dos vídeos. Então eu recomendo a vocês, caso tenham oportunidade de fazer iniciação científica, façam. Caso tenham oportunidade de fazer monitoria, façam. Eu aconselho primeiro a monitoria, depois a iniciação científica. E de preferência, não fique a vida toda acomodados na mesma monitoria, simplesmente porque vocês estão ganhando bolsa. Então, se você estiver, por exemplo, há 1 ano em uma atividade, mesmo com bolsa, deixe de lado e procure outra atividade. Isso vai ser muito melhor para você. Se você ficar parado, se você ficar apenas em uma única atividade, ser monitor para sempre, ser aluno PIBID para sempre, ter uma bolsa de extensão para sempre, você não vai evoluir. É necessário que na universidade você aprenda um pouco de cada coisa. E isso, obviamente, se você quiser seguir carreira acadêmica. Caso você pretenda terminar a graduação e já partir para o mercado de trabalho, talvez isso não seja tão necessário assim. Mas se quiser continuar na carreira acadêmica, iniciação científica é fundamental. Então eu aprendi muito durante esse período, passei por desafios, por problemas, por estresse, mas eu acho que isso faz parte. E, além disso, eu sempre tive bolsa. E essa bolsa me ajudou muito a me manter durante esse período da graduação. Então, esse vídeo era para passar para vocês mais ou menos como foi a minha experiência de monitoria e iniciação científica. O próximo vídeo, eu vou falar como foi a minha experiência, o início da minha experiência docente, meio que passando em paralelo com essas atividades acadêmicas na universidade. Eu agradeço muito caso vocês tenham ficado até esse momento no vídeo. Se vocês gostaram e acham que vale a pena, por favor, compartilhe esse vídeo, deem o seu like. E caso tenham interesse de saber como foi a minha vida acadêmica, não deixe de ver a playlist onde eu falo como foi o meu acesso à universidade, o que me fez mudar de ideia de ser professor de História ou professor de Biologia. Essa playlist vai continuar até o doutorado, então caso tenha interesse, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar esses vídeos.